Na sequência, então, o nosso painel, convidamos a professora e doutora Glenda Gonçalves Gondim. A professora é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora universitária da Universidade Positiva e advogada. Professora, a palavra é sua. Bem, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Acho que sim, estou vendo aqui. Bom, pessoal, primeiramente, né, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, cercada virtualmente, né, por grandes nomes do direito civil. O professor Catalã, né, falou da história da tartaruga, mas eu realmente estou aqui me sentindo a tartaruga daquela história. Estou rodeada pelas minhas notas de rodapé, para aqueles que sempre foram e são as minhas referências. Então, é uma grande honra falar ao lado desses ilustres colegas e, ao mesmo tempo, claro, é uma grande responsabilidade. A minha fala é a teoria da quebra da base objetiva do negócio diante das restrições impostas pela Lei da Liberdade Econômica. E também faço uma menção ao cenário da pandemia. Então, bem, vamos começar. O contrato ele é celebrado considerando as situações fáticas das partes no momento da contratação, sejam as situações pessoais das partes, suas vontades, como também as relações com a ordem econômica e social existentes naquele momento. Seriam as situações sem as quais o contrato não atingiria sua finalidade. Por isso fala-se em base, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que nós não somos muito criativos. Pensar em base é pensar na característica fundante da contratação. Então, a base do contrato é por que eles contratam, por que contratar. Como sabemos, né, inclusive estamos vivendo, circunstâncias alheias à vontade ou ação das partes podem alterar a realidade social e econômica. E quando isso ocorre, é preciso pensar como cumprir o contrato de forma que o objetivo inicial não se perca. Em verdade, o retrato da vontade no momento da contratação pode se alterar e não refletir a intenção das partes durante a execução e até sua efetiva finalização. É preciso compreender que a Lei da Liberdade Econômica, né, essa legislação que estamos falando, ela trabalhou, né, ela foi pensada em contrapartida a pedidos revisionais e um receio de intromissões judiciais. Então, ela pretendeu manter um contrato estático, engessado em suas relações, com o objetivo de retornar ao juiz que funcionaria apenas como um autômato jurisdicional para afirmar o que fora pactuado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o artigo 421, que foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica com a inserção do parágrafo único, que passa a conter a seguinte disposição. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Da mesma forma, a lei também incluiu o artigo 421-A no Código Civil, que tem em seu inciso 3º a seguinte redação: a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Ou seja, é uma legislação que tenta manter a revisão apenas a exceções. Mas daí também vem em mente a seguinte dúvida: mas será que a revisão já não era uma exceção? Atrelada à teoria da imprevisão do artigo 317 e da onerosidade excessiva do artigo 478, ambos do Código Civil, o que me parece é que a Lei da Liberdade Econômica pretende, através de uma lei, então através de uma intervenção legislativa, a mínima intervenção estatal. Algo um pouco ilógico, né? E ela tenta impor uma autonomia da vontade, né, uma autonomia privada, através da qual seria desnecessário pensar em equilíbrio contratual imposto pelo judiciário. Seria, nas palavras, né, do professor Frederico Glitz, voltar a um liberalismo moderno em que o indivíduo, contratante, seria o melhor juiz de seus próprios interesses, responsabilizando-se, portanto, caso entendesse justa a relação. Ou seja, eu que contrato sei exatamente o que eu quero e sou eu o juiz dos meus interesses. Acontece que manter, né, essa manifestação do contratante pensada na liberdade econômica, ela esbarrou na própria realidade social que aconteceu 6 meses depois, né, praticamente 6 meses depois, uma vez que a lei entra em vigência em setembro de 2019 e hoje nós vivemos a pandemia da Covid, que faz eclodir, né, e emergir a necessidade de se pensar sim em revisões. A revisão do contrato não é algo que simplesmente deva ser um espantalho, né, algo que a gente tem medo de chegar. É sabido que com a situação da pandemia do coronavírus, a gente tem um impacto social e econômico que impacta nos contratos.
E então a gente tem que pensar quais seriam as possibilidades de revisar. Será que teoria da imprevisão, será que a onerosidade excessiva que estão no Código Civil são hábeis a revisões? E veja, a minha pergunta não fica só na situação da pandemia, né? Que a situação da pandemia, como eu disse, fez eclodir. Mas será que a gente não teria outras situações? A teoria que eu exponho agora é uma teoria que ficou restrita a situações das relações consumeristas, ou seja, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como eu já vou explicar. E vale a pena ressaltar que, se verificarmos até as apresentações, as falas que ocorreram durante o seminário no dia de hoje, a gente percebe que muitas vezes falamos em revisão do contrato, apesar de não nominar a teoria da quebra da base do negócio. Tá? Bom, então eu vou tentar trazer aqui para vocês, né, feita essa pequena introdução, a ideia do que eu defendo, que a teoria da quebra da base de negócio seria uma possível excepcionalidade da revisão contratual, ainda que a liberdade econômica traga que tem que ser só exceções. Então, ela estaria dentro dessas exceções para revisar, tá? Então, para isso, eu falo um pouquinho, né, da questão da própria revisão, né? Revisar um contrato não é afastar a liberdade, a autonomia privada. Porque quando a gente diz que quem diz o contrato de justo, essa expressão deve ser relida, uma vez que a mudança das circunstâncias pode alterar o que seria justo. Então, a vontade das partes descrita no contrato, na fotografia, depende se altera de acordo com circunstâncias também alheias à sua própria intervenção e intenção. Coisas que as partes não imaginavam ou coisas que as partes não pensaram, não previram no contrato, apesar da previsão não ser requisito, como eu já vou dizer. Bem, vale ressaltar que essa teoria que eu estou dizendo para vocês é entendida como uma teoria que foi albergada pelo Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, inciso 5º. Que esse artigo diz o seguinte, né? Ele trata lá dos direitos do consumidor e no inciso 5º ele vai tratar o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão, quando, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E, na verdade, esta seria a questão da teoria. Uma excessiva onerosidade, sem pensar, diferentemente das teorias da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão, em imprevisibilidade da situação. Isto é, há uma possibilidade de revisar o contrato dentro da legislação consumerista que prescinde de um fato superveniente, extraordinário ou irresistível, como seria se o requisito fosse a imprevisibilidade das demais teorias revisionais. O objetivo é equilibrar as partes e, por isso, está atrelada a esta questão da base do negócio. Bem, a teoria da base do negócio é uma teoria alemã, né? Nós não podemos olvidar todo o impacto e influência que a doutrina alemã exerce sobre o direito brasileiro, especialmente no que diz respeito ao tema de contratos. É uma teoria que está relacionada com a nova percepção contratual do passado ao presente e com vistas ao futuro. Em razão do tempo da minha apresentação, eu não pretendo tratar da construção dessa teoria e sua evolução. Faço apenas aqui a referência de que o seu estado da arte, mais próximo do que eu pretendo tratar neste momento, vem do doutrinador Karl Arens. E o meu objetivo aqui é apenas tratar dos seus elementos principais e contemporâneos. De forma bem sucinta, entende-se pela teoria da base do negócio que as circunstâncias intrínsecas que embasaram a relação contratual devem permanecer durante a sua execução, mas se forem alteradas, ocasionando um desequilíbrio contratual, poderão ser modificadas. Explico. Há duas situações, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. A teoria subjetiva estaria fundamentada na representação mental existente ao concluir o negócio e que influenciou na formação dos motivos da contratação para ambas as partes. A causa é a razão psíquica determinante da vontade, a razão pela qual os contratantes celebraram o contrato. Um exemplo da base subjetiva está na figura do erro do negócio. Se a gente verificar o que está disposto no Código Civil Português, a gente vai entender o porquê dessa minha conclusão. É que o artigo 252, item 2 do Código Civil Português, prevê que, existindo o erro sobre a base do negócio, poderá ser requerida sua anulabilidade. Está preceituado da seguinte forma: é aplicado ao erro do declarante o disposto sobre a resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias vigentes no momento em que o negócio foi concluído. Então, essa alteração das circunstâncias permite a anulabilidade do negócio. Então, a base desse negócio, na teoria da base subjetiva,
O que se funda é a manifestação mental de cada uma das partes, conhecida entre si e não rejeitada, e que haverá quebra quando essa vontade não é alcançada, em virtude da alteração das circunstâncias. Por sua vez, a teoria objetiva vincula-se ao equilíbrio contratual e à finalidade do negócio. Relaciona-se ao conjunto de circunstâncias que pressupõem o contrato para o fim que pretendem as partes, sem as quais o pacto não teria sentido ou não poderia ser mantido no seu escopo. Portanto, a quebra ela ocorrerá quando da destruição da relação de equivalência entre as prestações e a frustração dos fins negociais. A teoria objetiva estaria, nos dizeres do professor Clóvis de Couto Silva, baseada na tensão entre as partes e se contrapõe às vontades e o aspecto objetivo do meio econômico. Basicamente, uma tensão entre um aspecto voluntarista e um aspecto institucional do meio econômico. O professor Clóvis de Couto Silva traz como exemplos até da época, né, que ele redigiu o contrato, então exemplos da década de 80 e 90, as situações de inflação ou intervenções estatais na economia que fixavam preços máximos e preços mínimos. E estas situações alteravam a equivalência contratual. E a pergunta, portanto, que surge seria a seguinte: se a intenção geral dos contratantes pode ainda efetivar-se em face das modificações econômicas sobrevindas, independentemente da capacidade de previsão das modificações. Desta forma, a gente consegue pensar o seguinte: essa teoria da base objetiva, que é a quebra da teoria, né, que a gente utiliza, que é a quebra da base negocial que a gente utiliza, que eu aqui quero trabalhar, ela teria dois fundamentos: a equivalência e a finalidade. A equivalência é a justa distribuição dos encargos e riscos do contrato, não apenas da equivalência das prestações, porque não é necessário avaliar a prestação e contraprestação em si, mas sim se a obrigação que a parte está disposta a assumir diante do que receberá ainda é equivalente. Isso porque, pensando em uma livre manifestação de vontade, da autonomia e da liberdade de contratar, o contrato é celebrado a partir da ideia de que um fim desejado será alcançado, de forma a se manter o equilíbrio entre as partes, prestação e contraprestação. Por isso, cada parte aceita submeter-se às regras do contrato, uma vez que entende que os benefícios obtidos são correspondentes àquilo que eu me obrigo. Quando a alteração é tamanha, que impacta a relação daquilo que as partes pretendiam e assumiriam, haverá alteração da equivalência material dos contratos, ou seja, a modificação da circunstância alterou de tal forma a manifestação das vontades, a manifestação da vontade das partes, daquilo que for inicialmente contratado, que faz com que a prestação seja totalmente diferente daquilo que se desejava e também tenha destruído essa equivalência entre prestação e contraprestação. Não se permite que ultrapasse os limites do que razoavelmente se poderia esperar de uma parte do contrato. Um certo limite no sacrifício em prol do pacta sunt servanda. Há, por assim dizer, uma objetivação do negócio jurídico, que deve se ater não somente à vontade, mas ao contexto econômico. Por isso, a afirmação do professor Clóvis de Couto Silva, a tensão do aspecto voluntarista e o econômico ou institucional, o aspecto institucional econômico. O segundo critério é a frustração da finalidade negocial, aquilo que eu desejava, né, a finalidade comum de ambas as partes, não apenas uma delas. Desta maneira, ocorre a quebra objetiva do negócio com a frustração da finalidade do contrato, nos casos em que seja materialmente possível cumprir a prestação, mas houve a perda da sua utilidade diante de fatores que superam os riscos normais do contrato, não sendo necessário, contudo, que haja imprevisibilidade ou extrema excepcionalidade. É importante destacar que se pretende como requisito para a adoção dessa teoria o pressuposto de que se a parte previsse a alteração da circunstância à época da celebração do negócio, ela não teria celebrado ou teria celebrado de outra maneira. E a grande diferença que destaca em relação à teoria da imprevisão e onerosidade excessiva é o afastamento da imprevisibilidade. O ponto crucial não é se as circunstâncias que alteram a finalidade seriam previsíveis ou imprevisíveis, mas sim que as partes contratantes não assumiram o risco relativo a este fato. Portanto, existiu uma situação contratual extraordinária ante a sua não previsão contratual, independente da sua previsão fática. Desta maneira, então, ela diferencia-se da teoria da imprevisão, uma vez que é desnecessária a imprevisibilidade. Em razão da previsão legislativa aos contratos de consumo, a aplicação prática dessa teoria tem se restringido a estes casos, mas não só pela previsão legal, também por entender que o juiz só poderia revisar o contrato com base na teoria da quebra da base negocial, caso a parte contratante não tenha liberdade contratual. Todavia, no momento atual vivido,
especialmente no que diz respeito à situação de emergência de saúde pública e na disposição mais restritiva do Código Civil para as revisões contratuais decorrentes da liberdade econômica, é preciso virar os olhos também para essa teoria e aplicá-la para demais contratos que não apenas os consumeristas, uma vez que é embasamento de revisão contratual. Com efeito, se em razão das situações da pandemia, a execução das obrigações contratadas acarretar encargos ou ocasionar prejuízo, cuja importância possa ultrapassar em muito as previsões razoavelmente elaboradas à época da elaboração do contrato, pode existir a revisão com o objetivo de atingir a máxima efetividade. O contrato não depende exclusivamente dos signos e significados que lhe são atribuídos, mas também das circunstâncias em que foi concluído e é que se acomodaram. É o fator econômico que tanto influencia os contratos, uma vez que variável. Por isso, a imposição da lei da liberdade econômica para tentar manter um contrato engessado e impor exceções para a revisão não impede a aplicação dessa teoria para casos gerais e não apenas de consumo, uma vez que não é possível dissociar-se da razão pela qual o contrato foi formado, a causa ou a base negocial. Já caminhando para o final, né, a revisão é importante como possibilidade de adequar o contrato em situações que tenham ocorrido essas mudanças abruptas de circunstâncias. Então, antes de pensar em extinção através de sua resolução, eu penso em conservar, mas de forma que se recupere a causa do negócio, a base do negócio, e a revisão será feita exatamente para manter a finalidade do contrato, a utilidade do pacto celebrado entre as partes, com fundamento na quebra da base objetiva do negócio, trazendo o equilíbrio e restabelecendo a finalidade desejada pelas partes. Enfim, era essa análise que eu gostaria de trazer para vocês. Eu encerro essa minha breve apresentação e fico à disposição para eventuais questionamentos, reiterando a minha satisfação de poder fazer essa fala com a presença, né, de todos vocês que estão participando online, principalmente desses que são realmente as minhas referências, né? Se pegarem os meus trabalhos, são sim as minhas referências bibliográficas, né? Então, é um grande prazer. Espero ter contribuído e fico à disposição aqui para eventuais esclarecimentos. Obrigada, professora, pela fala sublime. E para encerrar as nossas exposições, eu passo a fala ao professor André. Muito obrigado, Nitara, Renata, que já nos deixou, professor Pianovski, Catalã, Glenda. Aprendi demais hoje, até mandei para vocês ali as mensagens no WhatsApp. Fiquei realmente extasiado enquanto acompanhava as exposições. Fiz várias anotações aqui que vou revisar depois e aprofundar as pontuações que foram feitas por cada um de vocês e transformar isso, quem sabe, em mais atividades de produção e mais atividades também de sala. Agradeço muito gentilmente também pelas imerecidas, talvez, mas muito gentis referências ao meu trabalho, especialmente pelo professor Carlos Pianovski e pelo professor Marcos Catalã. Os dois, apenas um disclaimer, os dois foram meus avaliadores, não é, tanto na banca de qualificação quanto na banca de defesa de tese, e me causa grande alegria e grande satisfação ouvi-los fazendo referências assim tão respeitosas e bondosas ao trabalho. A professora Glenda não vou contar, mas ela foi da minha banca de trabalho e conclusão de curso, junto com o professor Faquinha. Agora já contei, escapou. Nós temos ainda alguns minutos, meia hora para ser mais preciso, considerando o tempo de duração previsto para esse painel. Então, antes de fazer uma fala de encerramento, se é que isso realmente é necessário, eu gostaria de deixar a palavra aberta e oportunizar aos nossos inscritos, e temos um número bem significativo de pessoas online que acompanharam as atividades desde o início, que façam perguntas, provocações ou observações com o microfone aberto ou enviando a mensagem pelo chat, para que nós possamos atender também a uma demanda que eventualmente haja do público que acompanha o evento por alguma correlação, alguma mediação mais específica com a preocupação prática, ou num caso concreto, que possa ter surgido nos nossos ouvintes. Então, pessoal, o microfone está aberto, o chat também, caso tenham interesse em se manifestar, em fazer qualquer pontuação ou observação, o momento é agora, esta é a janela de oportunidade. Nada? Todos querem falar de alimentos, do direito ao descanso?
Acho que eles dormiram com a minha fala, entendeu? Depois da minha fala, eles estão com soninho. Ou estão ruminando, pensando sobre as lições tão importantes que vieram nesse painel que, sinceramente, embora todos despertem meu interesse, todos tenham sido selecionados e moldados à mão, esse era o painel pelo universo temático que mais me cativa e que mais capta a minha atenção. Eu estava mesmo muito ansioso para ouvi-los e para novamente aprender com vocês. Agradeço mais uma vez por terem aderido ao nosso projeto, por terem engrandecido o evento com as suas participações e por terem também nos oportunizado mais essa reflexão a respeito da Lei da Liberdade Econômica e das dificuldades ou virtudes que ela possa implicar para o direito dos contratos. Fechamos, então, não com a Ayla, mas com a Laila. Eu não me lembro. Eu esqueci o nome dela, Catalã, desculpe. Lola. Ayla. Não. Lola, né? Fechamos... Com a Lola, isso mesmo. Com a Lola. Com a Lola. Que... pedir comida. E dar o ar da graça, com a simpatia que só os cachorros têm, não é algo impressionante. São mais simpáticos que eu, pelo menos, com toda certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de terem engrandecido o evento e compartilhado as suas impressões conosco. Estimo que tenhamos mais uma bela manhã de trabalho, né, no último painel, que tem início amanhã, dia 28 de agosto, às 9 horas. Nós discutiremos nessa oportunidade as interfaces entre direito dos contratos e novas tecnologias, é claro, não apenas os inscritos, mas também os professores que falaram hoje estão convidados a acompanhar as falas, serão certamente tão interessantes quanto que tivemos até esse momento. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Obrigado.